Olá, pessoal, bom dia. Só vou esperar para chamar a Mônica, a nossa convidada de hoje também, que vocês já conhecem, para a gente falar sobre um tema que é um pouquinho delicado, mas que a gente vai abordar de uma forma mais descontraída também e de uma forma bem realista, porque vocês sabem que a gente é bem pé no chão para algumas coisas, né? Então, isso vai ser bem interessante. Então, hoje a gente vai falar sobre demissão, sobre possíveis motivos de uma demissão e como você pode se sentir nessa situação, tá? Só vou esperar a Mônica entrar pra gente poder começar. Oi, Lê, tudo bem? Olá, Bom dia, Cris. bom dia. Agora apareceu. Tudo bom? Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo jóia. Eu estava resolvendo um probleminha aí de uma ligação, um problema interno, mas agora já resolvi. Então vamos lá. Eu já dei um spoiler aqui no começo, falando que a gente vai falar sobre demissão, né? Sobre que é um tema que aparentemente parece ser delicado, mas que ao mesmo tempo a gente precisa falar com muito pé no chão, né, Mônica, sobre isso, porque não Verdade. falam, né? Não abordam. Não aborda. Eu acho que é aquilo que a gente estava comentando um pouquinho ontem, né? Sobre a demissão, ela causa muita tristeza, né? Porque você acaba recebendo feedback negativo, né? E como lidar com isso de uma forma melhor, de uma forma mais racional, enxergando a situação realmente como ela é, né? Não engrandecendo tanto emocionalmente. Então, É, acho que é isso que a gente quer conversar mais hoje, né? e às vezes nem tem o feedback, né? Então acho que também tem essa questão, né? Às vezes a pessoa Ok. recebe um feedback, ela simplesmente, ó, cortes de custo, né? Enfim, e você não tem esse feedback, esse retorno, né? Mas muito disso ocorre por aquele ponto que a gente conversou também, de que a gente cresce também acreditando que se a gente faz a nossa parte, se a gente faz as coisas bem feitas, se a gente tem responsabilidade e comprometimento, as coisas boas vão acontecer com a gente. E a demissão, ela é tida como uma coisa ruim, né? Então você fala assim, poxa, mas por que isso está acontecendo comigo, né? E também, quando, principalmente para quem trabalha em RH, a gente estuda um mundo que é muito diferente do mundo real, né? A gente estuda formas de fazer com que as coisas sejam mais justas, mais democráticas, né, dentro das empresas. E no dia a dia não é muito isso que acontece. É claro que acontece sim, mas tem coisas que não são exatamente do jeito como poderiam ser, né? E aí são pontos que a gente vai discutir também. Quer que eu fale um pouquinho dos pontos que eu peguei sobre os principais motivos de uma demissão sem justa causa? Pode falar, pode falar. Depois a gente compartilha. Eu vou compartilhar uma experiência minha também, porque E aí quando você fala da tua vivência, aí eu acho que a outra pessoa também começa a entender melhor, né? Começa a se reconhecer. Nossa, olha, aconteceu comigo. exatamente, exatamente. No caso, nós duas já fomos demitidas, né, Mônica? Então, Ah, e mais de uma vez, Cris, eu fui mais de uma vez. Então, a gente já sabe. ó, o primeiro ponto que eu achei na internet foi a questão de corte de custos, né, que acarreta na diminuição da folha de pagamento, tá? Então, aí, Sim. critérios que uma empresa, por exemplo, em crise e coisas nesse sentido, vão utilizar esse critério, né? Esse motivo, tá? E aí pode ser que ele utilize alguns critérios internos para fazer essa escolha. Ah, profissionais com menos de 6 meses de casa, ou ainda profissionais mais velhos, que vão ter uma receita Uhum. alta, mas o salário vai ser. Você vai tirar um salário mais alto também da sua folha, né? Então, assim, cada empresa vai ter a sua estratégia aí para conseguir fazer essa diminuição da folha, né? Tem a questão de mudança de estrutura, então você está alocado num projeto e de repente aquele projeto
foi cancelado de um dia para o outro, seja por alguma determinação de alguém de fora, né? Geralmente multinacional também tem isso, ou até mesmo do dono da empresa, né? Então, e aí pode ser que não tenha como realocar você dentro da estrutura, mesmo você sendo um bom colaborador, né? Então, são projetos ou funções ainda que podem deixar de existir, porque tem algumas funções também que, às vezes, principalmente funções mais operacionais, elas vão sendo substituídas por sistemas com o tempo, né? E sim, essas funções elas vão acabar ficando de lado, né? Terceiro ponto, baixo desempenho e questão de falta de comprometimento. Muitas vezes está relacionada a uma competência técnica que você não apresentou ou que você não está bem desenvolvido, né? Mas também a comportamento. Por que, que você não está comprometido com o negócio, né? Por que, que você não tem essa responsabilidade? E o quarto é o comportamento, relacionamento. Então, ter muito conflito com o líder, com a equipe em si também pode afetar numa demissão. E o quinto é o atraso e falta, que é a questão do absenteísmo, né? Esses são os pontos que eu mapeei aí. E depois tem os vários motivos, né, Mônica? Como a gente comentou. Pode ser que uma empresa leve em consideração, vou deixar quem tem família no momento de crise. Quem tem filho vai ficar, quem é solteiro vai ser demitido. Isso pode ser um critério, né? Eu acho que é assim mesmo. Eu sempre trabalhei em multinacional. Eu acho que uma vez só eu trabalhei em empresa nacional. E existia muito isso. Existia muito. Os projetos vinham da matriz, né? Ela que ditava mais ou menos o que ia acontecer aqui. E a gente trabalhava muito com termination cost, que é isso. Então, antes de você mandar embora uma pessoa, você tem que ver quanto isso vai custar para a empresa. Então, o fato de você demitir uma pessoa também é custoso, é oneroso para a empresa. Não é como você falou, o pessoal do RH, o gestor, ele também passa por uma situação delicada, porque ele sabe que ele vai estar mexendo com a estrutura daquela família, mexendo com aquilo tudo. E aí eu lembro que a gente fazia esse tipo de estudo, e é isso que você falou. Muitas vezes a gente optava por mandar embora as pessoas que tinham menos tempo de casa, porque era menos oneroso para a empresa. E Exatamente. outras vezes, você acaba optando por aquele que já estava aposentado, porque multinacional as pessoas têm uma carreira mais longa. Porque aí você sabia que ele ia estar mais confortável, que ele já tinha uma estrutura montada, que ele já tinha uma família estruturada. E aí, você esse tipo de critério. E algumas vezes eu já presenciei uma situação que, assim, junto com o diretor, presidente da empresa, ele falava, eu preciso cortar 3 pessoas na tua área. E aí o gestor falava assim, mas eu não tenho, todos são muito bons, eu não sei quem cortar, eu não tenho como escolher isso. Aí ele falava assim, por uma questão de budget, eu preciso cortar 3. Se você não tomar essa decisão, eu vou tomar. Só que eu não conheço seus funcionários. Então eu vou escolher o nome que eu achar que eu vou colocar. Era essa a situação. E eu acho que quando a gente fala em demissão, a gente tem que lembrar também que dentro desses fatores aqui, quando a gente começa a trabalhar numa empresa, a gente assina um contrato de trabalho, né, Cris? E esse contrato de trabalho ele pode ser quebrado por ambas as partes. Então, eu acho que isso é muito importante a pessoa ter em mente. Porque existe o fato de você ser demitido e você também pode pedir demissão, né? Sim, sim. Então, eu acho que a gente tem que aprender a se colocar mais, aquela coisa de ser mais protagonista do que está acontecendo na sua vida e aceitar esses percalços e tomar lições disso. Porque Sim. eu acho que essa é a melhor maneira para lidar com isso tudo. Eu acho que a primeira reação das pessoas, no geral, é pensar: tem alguém que é amigo do fulano, que é amigo do líder, né? Que são as coisas que a gente mais vê, né, Mônica? Quando a gente fala de recolocação, a gente percebe: por que que você foi demitido, né? Passaram alguma informação para você? Mas era amigo do fulano, né? E na verdade, gente, muitas vezes pode ser isso sim, pode ser uma causa, não é necessariamente que não é isso. Mas existem outras, como a gente está falando aqui dessa questão do budget. Pode ser que para a demissão da outra pessoa seja muito mais caro, muito mais oneroso, e aí não vale para a empresa,
né? Não vale. Independente se o outro tem um bom relacionamento, né, um bom desempenho. Eu também escutei aí nesses últimos meses, até por conta da pandemia, muitos profissionais, mais ou menos da minha idade, foram demitidos. E pessoas boas, com currículos bons, com formações muito boas, que apresentavam um bom desempenho. E também pessoas que simplesmente o RH ligou em plena pandemia, na sua casa, para falar que você tinha sido demitido e o líder nem estava sabendo. É verdade. Teve a opção de escolha e qual que foi o critério naquele momento, por exemplo? Foi deixar o outro colaborador, mesmo tendo um desempenho menor, porque ele tinha família. E essa minha colega não tinha, né? Então, E assim, é- são critérios, são escolhas, e acho que também, quando a gente é demitido, a primeira questão é porque eu, né? Aí você começa a buscar, você começa a olhar todos os outros parâmetros ali para tentar entender a situação. E aí, essa questão de ser protagonista é entender todos esses pontos que a gente está falando, né, Mônica? Porque não é Exato. estar no lugar de vítima. Tem pessoas que ainda se colocam nesse lugar de vítima. Ah, mas eu fiz o meu trabalho, mas por que que o outro não foi demitido? O outro não tá fazendo. Gente, olha para você. Você tem que olhar para você nesse momento. Não dá para ficar olhando para o outro, ainda mais depois de uma demissão, porque você tem que continuar caminhando, né? Exato. Tem que continuar com a sua Tem. história, né? Não vai ser uma. É porque se você começa a se prender a isso, porque eu fui demitido, porque me escolheram, será que eu não sei fazer nada? Aí tudo que você construiu, por exemplo, isso que você contou da pandemia, o Brasil, ele vive crises sucessivas. Essa da pandemia, ela pode ser mais grave porque a gente está vivendo hoje. Mas se você olhar para trás, o Brasil já passou por muitas situações difíceis. Muita, crise de 2008, muda o governo, muda o pacote econômico. Então, se você conversar com seus pais, eles vão te contar muitas coisas que já aconteceram aqui no Brasil. Então, nós vivemos num país que existe essa instabilidade. Então, eu acho que a gente tem que. Por isso que é importante isso que você falou. Eu fui demitido na pandemia, é uma situação atípica. Esse pode ter sido o real motivo de você ter sido demitido, e a pessoa que te demitiu, ela deve, às vezes, nesse instante, talvez estar sentindo falta do teu trabalho lá. Porque a empresa também pode estar sofrendo com isso. E certamente está. Sim. E o que eu acho importante, por exemplo, é um profissional bom, foi demitido, mas eu não perdi tudo aquilo que eu aprendi, eu não perdi meu conhecimento, a experiência, o meu conhecimento acadêmico, ele segue comigo. Porque se você entra nesse de vitimização, de achar que nada mais vai dar certo, que o culpado fui só eu, que o mundo nada presta, nada, você acaba ficando sem forças para seguir, Cris. Exato. Que a sua mente começa a trabalhar contra você, né? Porque você não consegue se entender que aquilo lá foi uma situação que aconteceu. Aconteceu e vamos para frente. Eu sou uma boa profissional. Estamos numa pandemia. Esse pode ter sido o real motivo. A empresa que eu estou está passando por um problema, como tantas estão passando agora. Exatamente, exatamente. Acho que são pontos aí que a gente tem que levar em consideração, né, Mônica? O contexto como um todo e não só olhar para você, né? Porque que nem a gente está falando aqui, às vezes você fez sua parte, você fez o seu trabalho, você entregou um bom trabalho e mesmo assim você pode ter sido demitido, né? E aí o que que a É gente faz? verdade. E a gente sempre fala muito sobre essa questão da carreira, né? Acho que o ser demitido, ele cria uma ferida na pessoa, independente de você gostar ou não da empresa ou algo nesse sentido, porque é algo que ninguém quer, né? Quando a gente fala de demissão, ninguém fala, eu quero ser demitido. Ou dificilmente você vê alguém falando isso, né? Quando você está com outra proposta em vista, né? Que já tem outro lugar te chamando, eu quero ser demitido, porque eu já vou começar em outro lugar. Porque você só quer sair, você quer sair para ter algo melhor, né? Geralmente. Melhor. Exato. E acho que assim, é uma ferida, e ao mesmo tempo eu tava pensando de ontem para hoje, né? Desde que a gente marcou essa conversa, né? O que que acontece? Tem gente que, por exemplo, a geração Z, ao mesmo tempo que é uma geração que vai ficar no máximo 2 anos em cada emprego, que não tem tanto esse apego, é uma geração que fala muito sobre propósito. E o propósito tem a relação com a empresa. Então, como eles também têm muito essa questão emocional envolvida,
Eu não sei até que ponto, se eles forem demitidos, eles vão se sentir bem. Eu fiquei Aí muito, eu porque as outras gerações eu acho que tinha muito mais essa questão de um contrato, beleza. Só que geralmente você ficava anos, né? Tipo, 10 anos numa mesma empresa, coisas nesse sentido. Acho que ao mesmo tempo que tem isso, talvez o outro lado ainda não esteja preparado para receber esse não, né? Esse feedback negativo de alguma forma, né? E como há essa falta de feedback também. Porque, tirando o contexto da pandemia, muitas vezes falta o líder conversar, dar um feedback do que pode ser melhorado. Porque é isso que a gente aprende, né, Mônica? Que nem a gente estava falando no começo. A gente aprende que precisa dar feedback, precisa ter avaliação de desempenho, precisa disso. Mas, no fundo, a avaliação de desempenho ela é utilizada para fazer o corte da empresa? Às vezes não. às vezes não, em alguns casos sim, né? É. Existem aquelas empresas que elas fazem aquilo. Eu vou te dar um período, você está você tá com esses gaps, você precisa melhorar isso, isso, isso. Se você não melhorar nesse tempo, aí você sabe que você pode ser demitido. Mas não são todas que fazem isso, né, Cris? O feedback aqui, apesar de todo mundo lutar por isso, não é toda empresa que tem essa política do bom feedback, né? Aquele feedback construtivo para te ajudar a crescer. Porque a reunião de feedback acaba sendo aquela reunião mais temida do ano, né? Aquela coisa que tudo que aconteceu vai ser falado naquele instante, né? Mas é isso que você falou. Mas eu acho que passa pelo emocional de ouvir não, Cris. A Uhum. frustração que você ouviu um não é difícil. Se você não está preparado emocionalmente, não está trabalhando a sua inteligência emocional, se conhecendo melhor, qualquer não dói. O não do chefe, a demissão, o não do namorado, o não do filho. É difícil a gente receber não. Não é fácil. Então, por isso que eu acho que toca tanto. Isso que você falou da geração Z, ela realmente ela fica pouco tempo. Ela quer crescer, ela tem propósito, ela quer uma empresa que tem o fit cultural dela. Mas quando acontece o não, eu acho que ela esquece tudo isso e vem pelo não mesmo. Gente, me deram um não. Eu, eu fui preterido. E eu acho que isso dói. Então, e eu acho normal isso doer para todos, né? É uma coisa que acontece. E eu acho que a maturidade que vai ensinando a gente ouvir mais nãos, né? Que é infelizmente a vida a gente vai ouvir muito não na vida ainda, né? Eu acho que passa um pouco por aí, Cris. Eu sou mais velha, você é mais jovem. Tá fazendo sentido o que eu tô te falando? Faz. E acho que entra naquele ponto. Lembra da aula da Fernanda Leal, que ela fala da primeira frustração? A gente Primeira. A gente percebe muito isso com jovens, né, Mônica? Às vezes a gente tem lá um jovem com uma baita de uma formação, uma faculdade boa, um curso bom, intercâmbio, fala várias línguas, mas às vezes não consegue se recolocar, ou depois que consegue é demitido em algum momento, como uma pandemia, por exemplo, e fica assim, nossa, mas como assim isso está acontecendo comigo? Que é o que a gente chama dessa primeira frustração. Então, é uma pessoa que teve o sucesso que em questão de carreira, em construção como teoricamente está preparado aí para tudo que vier, que é o que o mercado diz que você precisa ter, mas não consegue se recolocar ou não consegue ou recebe esse não e não sabe como lidar com ele depois. E demora, Eu acho né? demora e você já teve, né, um caso de pessoas até que se sentiram assim, que entraram naquela angústia, uma ansiedade excessiva que atrapalha demais, né? Que mexe muito com o emocional da pessoa. Que você tem que conversar e colocá-la calma, né? É uma situação passageira. Porque é isso, eu ia bem na escola, eu fiz um ótimo projeto, uma iniciação científica que eles falam, e depois chega na hora você leva um não, você é mandado embora. E você demora um pouco mais para se colocar, mesmo porque agora tem mais pessoas procurando, né? Aí a competição pode aumentar. E aí a pessoa ela não consegue entender isso. Por que está acontecendo isso comigo? Eu sou tão bom. Mas é que é aqueles 5 motivos que você falou, né? Que são coisas que não são totalmente de sua responsabilidade. E aí vai você conseguir aceitar essa frustração, lidar com ela da melhor forma possível, né? Aceitar a dor, mas saber que ela tem uma data para ir saindo, ela vai diminuindo aos poucos. Exato. E está aberto, né, Mônica, a novas oportunidades, porque às vezes pode ser que não surja algo dentro da área que você estava ou do seu sonho, mas é criação de repertório.
né? E você sabe que aquilo é passageiro para você, que aquilo é temporário. Depois você pode ir encaminhando, né, a sua carreira mais voltada para o que você realmente quer, né? Ontem mesmo eu fiz uma entrevista e a pessoa mudou totalmente de área para trabalhar em supermercado, assim, fazendo um pouco de tudo no supermercado, porque precisava ganhar dinheiro, precisava sustentar a família, e saiu de uma área extremamente administrativa para fazer algo mais operacional, em outra área. E Então, assim, é, isso daí é uma soft skill, porque diríamos que ela é uma pessoa adaptável, né? Ela viu, ela tinha um problema, ela tinha que resolver. O mundo mudou, a situação dela mudou. Eu vou ficar lá batendo na mesma tecla? Não, ela se adaptou, ela é uma pessoa, ela tem uma história boa, ela tem essa soft skill. Ela se virou, foi para o supermercado e agora está tentando voltar para a indústria. É isso que era o intuito dela? isso. Já tinha voltado depois, né? Mas é aquela coisa assim, tá, em momentos de crise ou momentos em que você foi demitido, o que que você fez com esse tempo? Né? Tem muita gente que busca estudar, que faz os cursos, ainda mais curso online agora, né? Que investe uma parte da sua rescisão em cursos, em certificações, isso é ótimo. E também, sempre a gente tenta perguntar isso na entrevista, né? O que que você fez nesse tempo? Além dos estudos, você pode fazer um freelance, algo simples, gente, mesmo que não seja dentro da sua área, mas que mostre que você está em movimento. Porque se Exato. realmente parado ou só, assim, não só estudando, porque não é ruim, mas ou só estudando em si, quando eu digo, é que parece que você tá esperando uma oportunidade, você tá indo atrás dela, você tá fazendo conexões, porque é isso, né, Mônica? A adaptação tem muito do relacionamento, ela tem muito de você se mostrar para as pessoas também, né? É, eu acho que é o que a gente sempre fala também. Hoje em dia eles estão falando a obesidade do conhecimento, né? Que você faz curso e não coloca em prática nenhum. Se Adorei. você está desempregado, não é? Você não, você já, é uma expressão que está se usando bastante. Obesidade é aquele monte de coisa, aprende, aprende, aprende. Você está desempregado? Tenta fazer isso com um familiar teu. Você aprendeu alguma planilha, alguma coisa? Tem um tio, um amigo teu que está precisando organizar alguma coisa? Tenta pôr em prática com ele. Porque hoje em dia a gente tem tantos cursos que se você fizer o curso e oferecer ajuda para alguém, gratuito, família, amigo, você vai consolidar aquele teu conhecimento. Vai ficar mais forte para você. E isso pode ser um tema para você conversar numa entrevista de emprego. Porque Exatamente. quando a gente, porque quando a gente pergunta o que você fez na pandemia, eu fiz um curso, qual? Dashboard? Sabe uma coisa assim? Que muitas pessoas, elas leem um livro, qual? Sabe aquela coisa que talvez fez, mas não deu a devida importância, ou depois também fez e ficou por ali? Então, de repente, faz um curso, treina com alguém. Pede para ti. Todo mundo tem amigo, todo mundo tem tio, tem primo. Vamos tentar fazer isso com alguém para ver o que acontece? E aí você vai para aquela parte também do LinkedIn, que você se expõe mais, para muito mais gente, né, Cris? Que é uma dica que a gente sempre fala para os candidatos. Vai no LinkedIn, mostra o curso que você fez, mostra uma experiência que você tem. Não precisa ser aquela coisa grandiosa, mas cria um conteúdo. Porque aí o recrutador ele pode começar a te olhar, pode te achar daquela forma de uma pessoa que fez alguma coisa diferente, que aproveitou aquele conhecimento, aproveitou o tempo dela para investir na carreira dela. Eu acho que isso é uma dica boa, Cris. O que você acha? Com certeza, acho que é o caminho. E também, Mônica, acho que é legal a gente abordar, né? Eu também já vi casos assim de pessoas que ficaram muito tempo no mesmo emprego e que Uhum, na entrevista, a primeira coisa, por exemplo, leu a descrição da vaga, tudo mais, né? Só que a primeira coisa que ela vai falar não é o que ela sabe, e sim o que ela não sabe. Então, por exemplo, ela já pensou assim, eu não tenho essa parte de departamento pessoal. Já chega falando isso, olha, eu sei tudo menos departamento pessoal. E não é isso que o recrutador quer ouvir, pelo amor de Deus, né? A gente fica até assustado, né? a Porque gente fica assustado. a gente quer escutar o que você sabe. Pode ser que o departamento ali, aquela função, aquela atividade ali, seja uma coisa que sim você pode aprender, né? E se você não consegue, se não há esse espaço dentro da empresa, né? Se o recrutador avalia, não, isso realmente é uma coisa muito importante que a pessoa realmente já precisa saber antes, pode ser que não seja aquela oportunidade. Mas como que você pode obter aquele conhecimento mesmo não estando dentro de uma empresa? Exato. É aquela competência-chave, né?
você colocar aquilo que você sabe, dizendo assim, eu tenho essa competência, eu posso aprender. Mas cometer esse sincericídio, né, Cris, que você fala, de você chegar e já falar, eu não sei, o recrutador, a gente fica até meio perdida, né? Fala assim, e agora, o que eu pergunto? Porque ela falou uma coisa que ela não sabe. E às vezes não é nem o escopo da vaga, né, Cris? Exato. Pessoa, psicologicamente, não é porque está ainda muito enraizado no emprego antigo, no fato de estar desempregado. Sim, sim. É, eu acho que eu acho que isso vem muito do emocional, de estar ainda muito preso naquela situação antiga, na empresa antiga, ou com muito medo daquela entrevista, muito. Eu acho que é aí que você começa a se trair, né, às vezes. Em vez de você se ajudar, você acaba se prejudicando em alguns casos, né? Sim, às vezes eu já vi candidatos assim com currículo ótimo, mas só falava que ele não fazia. Ou que aquele departamento era diferente. Aí eu, tá, mas como que era o seu dia a dia? Eu costumo fazer essa pergunta, porque daí a pessoa começa a retomar e falar um pouco realmente do dia dela. Quais eram as atividades, como ela se organizava. Porque senão fica travado ali. E a gente sabe, né, Mônica, não são todos os recrutadores que vão ter isso. Não são Não são, não são. recrutadores que vão, Infelizmente, não. digamos assim, paciência de falar, cara, e aí? Me conta o que você faz. Tem gente que não vai fazer isso, né? E acho que tem duas coisas também, né, Mônica? Tanto do candidato que ainda está passando por essa assimilação, ainda digerindo a situação, que nem a ferida está aberta, né? E a gente sabe que a ferida da demissão, dependendo do motivo, demora para fechar. E também tem a questão da empresa, né? Acho que tem que ter um match ali entre o candidato e a empresa, e a empresa está aberta realmente a escutar, a ouvir essa pessoa, né? Eu também fiz alguns processos essas últimas semanas, né? E um dos retornos que eu tive foi: você me ouviu. Tem gente Porque não, que faz processo seletivo e não escuta o candidato, não escuta. não Não escuta. escuta, não escuta, e às vezes isso daí pode causar uma contratação errada, né, Cris? Sim, Porque faz aquilo lá tão automático que você não escuta o que ele tem para te contar, o que ele pode fazer, que você às vezes acaba optando por outra pessoa que não tem a qualificação que o outro tinha, né? é, Então tem que tanto o recrutador como o candidato, os dois têm que estar preparados para aquele momento, né, Cris? sim. Acho que Porque senão é, os dois. e acho que isso, às vezes, também, o tipo de entrevista mostra um pouco do tipo da empresa, né? Se é uma empresa que vai ser mais objetiva, se vai ser uma empresa mais de relacionamento. E isso vai contar também para o candidato. E pode ser que às vezes ele vá lá, né, com essa ferida aberta e ela abra um pouco mais durante a entrevista, justamente porque ele não se sentiu à vontade, porque não foi um ambiente que ele se sentiu bem. Só que daí você tem que levar em consideração até que ponto é você, até que ponto é o recrutador ou o ambiente, porque você, como candidato, você tem que estar preparado para tudo, né? Porque der o que aqui é o que a gente faz, a preparação, né? Exatamente, porque você nunca sabe como vai ser o recrutador, né? Você nunca sabe. Por isso que você tem que estar preparado. E aquela frase que eu te mandei ontem da neurociências, lá, que fala que o cérebro ele gosta de estar preparado para a situação, ele fica mais confortável, né? Porque se você chega num ambiente sem saber, sem ter a clareza do que você vai falar, sem ter a clareza do que você viveu, a primeira pergunta do recrutador que você não tem muita certeza, pronto, né? Ali parece que já baixa a tua energia, aí parece que tudo aquilo você esquece e aí a entrevista começa a ficar mais arrastada. E aí vai do recrutador, como você disse. Tem muitos profissionais que não estão preparados para isso. Que ele está lá preenchendo lá uma ficha do que a pessoa tem, do que a pessoa não tem, 5 minutos acaba a entrevista. E vai para o próximo. Acontece isso. Não adianta a gente falar que não acontece, porque acontece. Sim. Então, vale esse. Você tem que estar forte emocionalmente para essa fase. Apesar de toda a dor, no momento que você está lá, tem que, saber aquele respirar um pouco, respirar e falar, bom, eu tenho um para que estar aqui, né? Para tentar ver se você consegue melhor e falar o que você é como pessoa, aquele bate-papo produtivo. Uhum. Exatamente. Mônica, acho que sobre a demissão em si, né, a gente acabou falando, acho que um pouco de tudo, né? Tem algum ponto que a Eu, gente falou ainda? eu acho que a gente pode falar um pouco de comportamento na, Sim. esses comportamentos que levam a pessoa, às vezes, a ser demitida, a ficar mais em foco, assim,
negativamente na empresa? O que você acha que mais gera isso? Qual o comportamento que mais gera isso, Cris? Olha, eu acho que é a não abertura ao novo. Porque Não, a gente muda muito, né? A empresa muda muito, tudo muda. É lógico que a gente gosta de planejar, a gente gosta de controlar, a gente gosta de ser organizado. Isso não tem problema. Mas se você pega uma situação, você recebe uma notícia, é lógico que de primeiro impacto, as pessoas vão ficar meio, né? Opa, e aí? Né? Mas o que que você faz com isso? Ah, depois você já vai acessar o seu banco lá de dados para fazer uma simulação, para ver como poderia ser. O que que você faz com essa informação? Né? Porque tem gente que fica travada, que fica assim, ah, mas isso não é o que a gente fazia antes. Acho que esse é exato. o ponto que, principalmente empresas de tecnologia, empresas que trabalham com inovação, não consegue ter alguém com esse tipo de comportamento, porque realmente a mudança é constante. Acredito que também o relacionamento entre a equipe, né? Se tem pessoas que uma está sempre brigando com a outra, ou é uma pessoa ali que é a laranjinha podre, né, que a gente diz, que começa a contaminar os outros, digamos, com os pensamentos negativos ou coisas assim, isso também influencia bastante. Eu lembro que uma vez a gente deu um feedback para uma pessoa do pessimismo dela. Porque toda equipe precisa ter um pessimista. Uhum. Porque ele consegue, às vezes ele consegue enxergar problemas que os outros não estão enxergando. É importante, mas isso tem que ter um limite. E essa pessoa era de um pessimismo que você ficava perto dela, você achava que o mundo ia acabar amanhã. Tudo era focado no problema. E foi passado um feedback desse para ela. Aí ela ficou pior. Ela falou assim, é porque eu falo a verdade, aí ela começou a criar tudo, até que ela acabou sendo dispensada justamente por isso. Ela desestimulava as pessoas que estavam ao redor dela. E ela tinha esse poder argumentativo. Então, uma reunião que era para ser uma reunião produtiva, acabava sendo aquela reunião, sabe, uma coisa murcha, quieta, que não gerava coisa boa. E aí eu lembro que ela recebeu era a laranjinha podre por esse tipo de comportamento que ela tinha. Então, eu acho, você falou inovação, está aberta para o novo. Antever as coisas, Cris. O que você acha? De ser perspicaz para ver o que está acontecendo nessa empresa. Isso pode me afetar? Já que eu vou cuidar da minha carreira, se eu estou ouvindo certas coisas, o que eu vou fazer para mim? Para eu resolver essa situação? Eu acho que antever também coisas, eu acho muito legal. O profissional ele tem que estar ligado. Eu acho que ele tem que estar sempre ouvindo o que está acontecendo, ouvindo o mercado. Mesmo você estando trabalhando, eu acho que você tem que ter essa perspicácia de entender o que está acontecendo. Para você não ser pego muito de surpresa, né, Cris? É ter uma visão sistêmica, né? Às vezes é um Uma pouco, visão sistêmica. às vezes pode ser um pouco difícil porque as empresas ainda não têm tanta transparência, algumas tomadas de decisão, coisas nesse sentido, principalmente empresas que se estão em processo de evolução, em processo de crescimento, então muita coisa muda rápido, né? Mas realmente, se você tem essa visão sistêmica, você consegue contribuir mais para sua equipe também, né? De como que a gente pode se antever, né? Que fala a esses acontecimentos, o que a gente já pode deixar pronto para não ter o problema lá na frente. Assim, a questão do pessimismo, né? Até uma coisa que a gente já conversou várias vezes, né, Mônica? Tem uma diferença entre você ser pessimista e você ser uma pessoa com o pé no chão e que busca solução, Exato. né? E tem gente que sempre confunde isso e até pessoas que são mais organizadas, que são mais céticas, são tidas como pessimista no ambiente de trabalho e às vezes não são, né? Às vezes são mais. Esse limite é muito importante. Esse limite que você falou, né? É ter o pé no chão e também no seu. Vai dar tudo errado, porque também não vai, né? Não dá, né? Tem aquela questão do sonhador, né? Aquela pessoa que tá lá, linda, maravilhosa, mas não consegue fazer as coisas no dia a dia. E geralmente quem tem o pé no chão consegue fazer as coisas na prática, né? Só que daí a diferença o pessimista muitas vezes não faz nada. Ele não faz, ele só fica no problema. Ele não tem Fica ação. do... Então, o que a gente Ele não age, né? o que a gente tem que pensar é ter ações. Sempre. Exatamente. Tentar Ter solucionar. ações que. Exato, exato. E eu acho assim, se a gente fosse fechar esse tema de demissão, eu falaria assim:
Sabe aquele conceito budista que tudo é impermanente? As coisas não são fixas. Eu acho que a gente, partindo disso, partindo de ter um protagonismo, partindo de construir uma colcha, sabe? E fazendo a sua carreira, vendo o seu propósito, o que você realmente quer. Eu acho que aí você já começa a construir um mundo melhor para você. Que você não é tão afetado pelas situações externas. Exato. Isso, eu acho que isso é não é papo de coach, não é papo de psicólogo, Cris, mas esse autoconhecimento, para você ter clareza do que você gosta e do que te faz bem, é o que eu acho que você vai trilhar um caminho bom. Para quem está empregado, para quem está se recolocando, para quem vai começar uma carreira, para quem vai conseguir o primeiro emprego, o primeiro estágio. É esse conhecimento, esse saber o que te faz bem, eu acho que é o que vai te diferenciar como profissional no futuro. Uhum, exato. O autoconhecimento, né? Você saber onde você quer chegar, o que, que você tem que fazer para isso. E aí tem aquelas questões que a gente sempre fala, né, Mônica, de ter um plano B. Porque o seu plano B não Plano B. está com o seu autoconhecimento. O seu plano B pode ser uma atividade que hoje você leva como um hobby ou que você poderia realmente ter um lucro com ela, você pode ter uma rentabilidade, pode ser algo relacionado ao que você faz hoje no trabalho, como pode ser algo diferente, né? E aí, ter esse plano B, ele te dá suporte para quando acontece uma demissão, você ficar bem. Porque você não vai ficar Exato. dependente, você pode ter a possibilidade de escolher uma empresa, de escolher uma nova oportunidade e não aceitar a primeira que vem, digamos assim, né? Por quê? Porque você tem um Exato. já que já estava bem estruturado. E quando você começa a focar mais nele, né, Mônica? As coisas vão acontecendo, né? Mesmo que você fique ali um pouquinho de lado quando você está na empresa, depois quando você sai, você foca nesse plano B, que vai se tornar o seu plano A de renda. E é sempre importante a gente ter esse plano B e que ele tenha relação com as suas habilidades, com os seus talentos, com o que você tem de bom. Porque se você tem um Exato. B que não tem nada a ver com você ou que não faz sentido, a Não vai probabilidade de adiantar. não dar certo é um pouco grande, né? E quantas pessoas que a gente não conhece que tinham um plano B foram demitidas e se deram melhor fazendo esse plano B? Por quê? Faziam o que gostavam. Então, às vezes, aquele ambiente da empresa não era tão favorável para ela. Aí ela parte para essa segunda linha. Eu conheço várias pessoas, sabe, nutricionistas que trabalhavam em empresa, depois foram demitidas, começaram a trabalhar, a empreender, e hoje estão muito melhor até financeiramente, Cris. Porque a gente acha que não existe mundo fora da empresa, né? Mas existe. Existe. Mas tudo isso depende de você se preparar, depende de você se conhecer e da sua ação. Isso que você falou, você está trabalhando? O que eu gosto de fazer? Faz um pouquinho, porque você também não vai ter tempo para fazer tanto, né? Mas aí você vai criando uma massa para você, se acontecer alguma coisa, você já sabe mais ou menos o que você gosta, você já testou. Tem Exatamente. pessoas, olha, quantas histórias que a gente ouve em TV, amigo, parente, que se deram bem. E acontece isso. E eu acho que aqui no Brasil pode ser uma tendência, né? Eu acho que o Brasil é um país de... Eu acho que ele é um dos países que tem mais empreendedores pela situação econômica e pelo estilo do brasileiro ser mesmo. De se virar, de ser mão na massa, de ser reconhecido como uma pessoa que faz, né? Que ele dá um jeito e bota para acontecer. Em comparação com outros países, a gente percebe uma diferença, né? Que tem outros países têm uma questão mais relacionada com o governo, né? Que você tem vários benefícios. A gente não tem isso, a gente não pode depender do nosso governo. Então a gente tem que colocar a mão na massa. E o nosso modelo é muito parecido com o modelo dos Estados Unidos, até pela questão de número de empreendedores. Empreendedores nos Estados Unidos também é muito grande. A gente leva uma vida muito mais próxima do modelo americano, né? Se for ver. E aí isso influencia sim na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de ver o mundo. A gente quer fazer acontecer, a gente não consegue ficar parado. É verdade. E você está falando isso, eu trabalhava numa empresa americana e o rapaz uma vez falou, um dos diretores, eu precisava de todas as equipes do mundo tinham que ser iguais às brasileiras. Porque vocês se mexem. Vocês não ficam lá fechados. Isso é uma coisa que brasileiro tem fama de ser, quando você trabalha em multinacional. Vocês não são tão fechados, vocês são abertos, vocês se viram, vocês buscam alternativas, mesmo por causa da nossa dificuldade de ter um país mais instável. Assim, a gente tem que aprender a se virar. E ele falou assim uma vez, eu queria que toda a equipe do mundo
fosse como equipe do Brasil. Foi um elogio e tanto, hein, Cris? Foi. Foi maravilhoso. Porque às vezes a gente fala, Brasil, Brasil, mas a gente tem muito valor. Esse nosso jeito de fazer, de se pôr, de se virar, de se adaptar, faz a diferença. Mônica, quando eu fui para fora, eu só pensava assim, nossa, aqui poderia ter um cafezinho para fazer um pão de queijo. E não tinha, sabe? Aí você falava assim, onde que eu vou arrumar comida? Poxa, por que não tem ninguém aqui com um pãozinho de queijo vendendo na esquina? Eu fui pra Disney, eu falava assim, gente, como aqui não vende uma coxinha, um pão de queijo? O que é isso? Um suco! Porque era tudo que a gente precisava ter brasileiro aqui para pôr uma comida mais gostosa pra gente comer. E é o que você falou. Na Europa, você anda e é tudo mais fechado, né? Tudo mais... É bom isso estar mais certo, mas tem hora que faz um pouquinho de falta, do nosso jeito, não faz? Mas acho que mostra muito que a gente gosta de fazer as coisas. A gente é muito criativo, o brasileiro é muito criativo como um todo. E a gente tem que usar essa criatividade. Às vezes a única coisa que está impedindo é a gente mesmo, né? E eu até compartilhei nas minhas redes a história do meu pai. Lembra, Mônica, que numa das foi demitido e ele era zootecnista e depois ele começou a fazer um pouquinho de tudo até a hora que ele encontrou, que ele começou a dar aula como professor substituto e se encontrou e hoje está aí mais de 25 anos dando aula de matemática. E você não imaginaria que uma pessoa formada na Unesp em zootecnia iria para essa área mais para frente, né? E aí você tem que pensar, poxa, será que essa crise ou essa demissão ela pode ser uma oportunidade para transformar meu plano B em A? Ou quando eu não tenho esse plano B, para que eu consiga me jogar essas novas possibilidades, ou ser criativo, criar algo novo, pegar uma franquia, sei lá, cada um vai fazer de um jeito, né, Mônica? Isso, e até mesmo eu voltar para uma empresa, se eu quero voltar, se eu vou trabalhar em mundo corporativo, o que eu aprendi com essa demissão, Cris? Exato. Essa pergunta todo mundo tem que responder. O que eu aprendi com essa demissão? Porque vai ter muito aprendizado, vai ter muita coisa boa que você aprendeu, que você não vai repetir de novo. Que você vai fixar aquilo na tua mente e vai te ajudar no plano B, na empresa. Então, eu acho que se eu fosse encerrar essa live agora, eu ia deixar essa pergunta. O que você aprendeu com a sua demissão? Sim. Acho que é isso, Mônica. E a sua pergunta, Cris? Qual que você ia deixar aí a pergunta para quem está... Ai, uma pergunta... Eu acho que tem muita relação com a sua, né? O que você aprendeu, mas também qual vai ser o seu plano de ação com isso. Ótimo. Eu já penso na ação, porque aprendi isso e o que eu faço com isso agora na prática. Isso mesmo, Cris. Plano de ação, gostei. Vou até anotar. Tá bom, Cris. A ferida vai estar aberta? Vai, mas ela vai demorar pra fechar? Vai. Mas, gente, se você não focar no plano de ação, ela nunca vai fechar. E pode ter certeza que vai fechar, Cris. Vai. Porque olha o do teu pai. Fechou, deu certo. A minha, fechou, deu certo. E agora vai para um estágio que você nem lembra direito o que aconteceu. Porque o ser humano é assim, ele se reinventa, ele vai colocando novas informações no lugar. Então a ferida está aberta? Tá, mas vai passar. Vai passar. É certeza, não tem como não passar. Vai passar. O tempo é o aliado da gente nesse momento. Com certeza. Mônica, queria agradecer mais uma vez a nossa parceria aqui, né? A gente, para quem não conhece, a gente tem o projeto Fui Contratado, nós trabalhamos juntas. Essa recolocação, revisão de currículo LinkedIn, simulação de entrevista em inglês com a Mônica também, né? E a gente trabalha justamente falando sobre isso, mas falando sobre carreira como um todo, né, Mônica, também. E acho que eu acho. E esse bate-papo sites aí para quem está passando por esse momento da demissão, né? E eu acho que um ponto forte do nosso trabalho é justamente esse de lidar com essas questões emocionais, né? Porque o nosso intuito maior é que a pessoa se descubra como profissional. Eu acho que todo o processo do Foi Contratado é descobrir o que você tem de bom, o que você fez de bom na sua carreira e como saber mostrar isso para o outro e como fazer com que você acredite nisso. Porque pelas nossas estatísticas, pelas pessoas que a gente atendeu até agora juntas,
o que aconteceu com elas? Quem conseguiu internalizar isso, o que aconteceu? Elas conseguiram a vaga. Sim. Se você for fazer um KPI, um indicador, é bem por aí mesmo. Quem acreditou, quem falou, é isso mesmo, eu tenho essa característica, eu aprendi isso, ele conseguiu internalizar e depois ele conseguiu passar isso para frente. E aí ele foi recolocado. Ele teve confiança. E eu acho que esse é o ponto forte do nosso trabalho quando a gente faz a mentoria completa. Ou quando faz uma simulação de entrevista. Eu acho que esse é o nosso enfoque maior, assim. A pessoa se recolocar, porque ela merece se recolocar, porque ela tem habilidades, ela tem conhecimento que merecem ser, trabalhar naquela vaga. Com certeza. Tá bom, Cris? Tá bom, Mônica. Obrigada, viu? E obrigada a quem assistiu aqui também com a gente. Isso aí. A gente vai deixar esse vídeo aqui no GTV e depois vamos postar nas nossas redes também. Tá ok? Obrigada, então. Bom dia para todo mundo. Para vocês também. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.